Tá bom, vai. Bolsonaro. Em 2006, Bolsonaro declarou um patrimônio de 433 mil reais. Em 2018, ele declarou 2.286.000. Ou seja, ganhou uma bela grana, trabalhou bem em 12 anos aqui, deu um salto de vida. Agora, de 2018 para hoje, olha que interessante. De 2018 para hoje, se a gente fosse atualizar pela inflação o patrimônio de Bolsonaro, os 2.286 teriam que valer hoje 2.926.000. Será que Bolsonaro bateu a inflação, Kaique? Não sei. Anda muito ocupado. Você tá muito ocupado. Um podcast de 5 horas. 5 horas no podcast, né? Não sei se está cuidando bem do seu dinheiro. Olha só, Bolsonaro declarou um patrimônio de R$ 2.317.554. Isso significa que ele aumentou um pouco só o patrimônio dele em 4 anos e não bateu a inflação. Mas onde está o dinheiro de Bolsonaro? O dinheiro de Bolsonaro está 1.300.000 em ativos imobiliários e 591.000 na caderneta de poupança. Não é possível. O que está acontecendo aqui, hein? 591.000 na poupança. E ele tem aqui veículo automotor terrestre de 26.500. Ele tem um depósito bancário em conta corrente no país. Bolsonaro aparentemente não está aplicando muito bem os seus recursos, não é mesmo? Mas vale dizer o seguinte, caramba, você não acha que o Bolsonaro tinha mais dinheiro não, Kaique? Eu também acho. 2.300.000? Pouco. Caramba, para um cara do calibre do Bolsonaro. Agora, olha só, dos 591 mil reais que ele tem na poupança, a poupança hoje rende 6,17% ao ano. Então, se ele deixar investido esses 591 mil, até 2025 ele vai ter mais ou menos 707 mil reais. Se ele deixasse isso no Tesouro Selic, seriam 725 mil reais. Se ele deixasse na Arca, né, que é como eu gosto de deixar meu capital, dividido em 4 partes, ele teria, né, olhando para os últimos 11 anos de rentabilidade, mais ou menos 845 mil reais. Acho que a gente está precisando conversar sobre grana, sobre investimentos na física com alguns políticos, não é mesmo? Um disclaimer importante, quando a gente vê ativos imobiliários aqui do Bolsonaro, 1.300.000, isso daqui pode maquiar muita coisa, tá? Por exemplo, eu só tenho um vídeo recente onde eu comprei uma casa, né? E essa casa hoje vale 15 milhões de reais. No meu IR, essa casa não está declarada como 15 milhões, porque você vai declarar pelo preço que você pagou no bem, tá? Não pelo preço que ele vale hoje. O que, de certa forma, é até meio injusto se você for parar para pensar, porque no final das contas é capaz que o meu imóvel, passado 10 anos, se eu fosse atualizar pela inflação, 5 milhões valeriam 15 milhões e eu vou pagar imposto sobre a inflação também. Isso daqui tá errado, né? Enfim, pelo menos é uma opinião pessoal. Olha, tem muito dinheiro aqui, muito dinheiro nesse vídeo. Só não acho que tem mais dinheiro do que esse vídeo tem de like. Então clica nesse botão de like várias vezes. Você precisa clicar pelo menos 7,5 vezes nesse botão de like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, para que o Brasil possa saber quanto dinheiro o seu candidato tem na conta corrente, pelo menos o quanto ele declarou, ok? Então clica nesse botão aqui. Lula, em 2006 o Lula foi eleito presidente e tinha declarado um patrimônio de 839 mil. E aí, se eu fosse corrigir pela inflação esse patrimônio, 2006 até 2018, daria 1.648.000. Só que em 2018, o Lula declarou um patrimônio de 7,9 milhões em imóveis, automóveis, previdências e investimentos. Ou seja, ele bateu a inflação, não só através de investimentos, né, mas especialmente com mais patrimônio aqui, tá? Agora, se a gente vê de 2018 até hoje, 2018 ele tinha 7,9 milhões, corrigindo o valor pela inflação, ele deveria ter 9,5 milhões. Será que ele bateu a inflação, Kaique? Não sei. Essa é uma dúvida cruel. Anos difíceis. Anos difíceis foram, não é mesmo? O Lula declarou um patrimônio total de 7,4 milhões de reais. Então ele perdeu dinheiro, tanto em valores reais quanto em nominais, tá bom? Mas vamos descobrir onde está o dinheiro declarado do Lula. Olha só, ele tem aqui 5,5 milhões numa previdência, tá? Então a previdência ela pode te blindar de muita coisa, né? Se o Lula for esperto, ele vai ter uma tabela regressiva de imposto, ou seja, daqui 10 anos ele vai pagar só 10% de imposto, né? Daqui 10 anos. E aí olha que interessante, né? Imagina, né? Se por acaso o Lula for eleito, ele não vai querer mexer, né, na tributação de uma previdência privada. Então fica aqui uma dica para você, tem uma boa previdência privada, ele não vai querer aumentar o imposto da principal aplicação que ele tem, não é mesmo? Essa dica é boa, hein, Kaique? Precisamos montar VGBLs por aqui. O que ele tem? Ativos imobiliários, 777 mil, depósito bancário em conta corrente, tem 20 mil reais, tem 300 reais em aplicações, tem um pouquinho de poupança também, um pouquinho de fundo de renda fixa, crédito decorrente de empréstimo, beleza, 133 mil automóvel, rapaz,
O Lula só tem 7 milhões de reais, Kaique. Não é possível. O Lula e o Bolsonaro, só 7... Cara, uma palestra do Bolsonaro, quanto que custa? Ah, não sei, é uma grana, hein? Pô, já vi muito presidente de fora que já pagou $1 milhão em palestra. Será que comprou tudo em Bitcoin e perdeu a senha? Pode ser. Pode ter acontecido também. Agora, sabe outra coisa que eu estava pensando? Você saber o quanto dinheiro o seu candidato tem declarado influencia em alguma coisa o seu voto? Por exemplo, eu já ouvi gente dizendo que se o candidato tem muito dinheiro, ele deve administrar bem os recursos próprios, logo deve administrar melhor o país. Já ouvi gente dizendo que isso aqui é exatamente o contrário, porque você vai usar, né, o mecanismo do seu próprio país para você ter benefícios próprios. Enfim, qual que é a sua opinião? Você acha que isso aqui influencia? Me conta nos comentários. Mas torço para que, independente de quem ganhe, para que cuide bem do nosso dinheiro, do patrimônio que é o nosso país e que, afinal de contas, possamos ter um ambiente muito propício para o empreendedorismo,